Era a noite da Páscoa, e a cidade de Jerusalém estava cheia de murmúrios e expectativa. Nas casas, os judeus preparavam a refeição tradicional, recordando o momento em que o Senhor libertou seu povo da escravidão no Egito. Mas, em uma casa modesta, no cenáculo, uma reunião diferente acontecia. Jesus estava com seus 12 discípulos, compartilhando o último jantar que teria com eles antes de sua morte. O ambiente estava carregado de uma tensão invisível, algo que pairava no ar, mas que ninguém conseguia compreender por completo. O aroma do pão e do vinho preenchia o espaço, mas não conseguia esconder o peso do momento. Jesus olhou para seus discípulos e, com a voz grave e serena, disse: em verdade vos digo que um de vós me trairá. As palavras caíram como uma bomba no coração de todos. Cada um olhou para o outro, com olhares de incredulidade, e começaram a questionar, temerosos: será que sou eu, Senhor? Judas, sentado à mesa, sentiu um frio percorrer sua espinha. O Senhor sabia. Jesus sabia da sua traição iminente, e seu olhar sereno parecia atravessar as defesas de Judas. Mas, em vez de acusar diretamente, ele se manteve calmo, com o coração pesado pela dor que estava por vir. Pedro, que estava perto, tomou a palavra, desesperado: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Mas Jesus, olhando para ele com tristeza, respondeu: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Jesus continuou a explicar o significado daquele momento, partindo o pão e distribuindo o vinho, dizendo: este é o meu corpo, que é dado por vós. Este é o meu sangue, que é derramado para perdão dos pecados. A Santa Ceia estava sendo instituída. Mas naquele momento, Jesus não falava apenas de um simples ato simbólico. Ele estava revelando o sacrifício eterno que ele faria pela humanidade. Os discípulos, apesar de ainda não compreenderem totalmente, sentiam a gravidade das palavras de Jesus. Judas, porém, lutava contra a batalha interior que o consumia. A ganância, a dúvida e a escuridão em seu coração tornavam sua missão mais insuportável a cada segundo. Quando Jesus falou sobre sua morte, um futuro doloroso e cruel que estava prestes a acontecer, o olhar de Judas não transmitia mais o mesmo fervor de seguidor, mas uma mente já tomada pela traição. O momento passou, mas a atmosfera de desconforto permanecia. Jesus sabia do sofrimento que ainda estava por vir, e ainda assim, ele olhou para cada um de seus discípulos com compaixão, tentando prepará-los para o que estava prestes a acontecer. No entanto, a realidade era que eles ainda não estavam prontos. O medo da perda, da dor e da incerteza já se instalava em seus corações. À medida que a noite avançava, uma sombra de angústia e confusão começou a dominar todos. Eles estavam diante de um homem que, embora os amasse profundamente, sabia que a traição era inevitável. E ali, naquela última refeição, a missão de Jesus estava prestes a dar um passo imensurável para a salvação da humanidade. O vinho foi compartilhado e o pão foi partido, mas havia algo mais profundo, um sacrifício imensurável prestes a acontecer. Os discípulos, atônitos e em desespero, não sabiam o que fazer ou dizer. E enquanto isso, Jesus olhava para eles com uma calma que só a plena confiança na vontade de Deus poderia proporcionar. Mas enquanto os discípulos se preparavam para seguir, um deles, Judas, já se retirava silenciosamente, com o peso da traição sobre seus ombros. Seus passos ecoavam no silêncio da noite, marcando o início de um dos momentos mais sombrios da história. O olhar de Jesus, apesar da tristeza e da dor, estava cheio de amor incondicional. Ele sabia o que estava prestes a acontecer e, com uma paz divina, ele se entregava ao plano que a humanidade nunca poderia compreender completamente. E enquanto Judas se afastava da mesa, o som do vento que entrava pela janela parecia anunciar que, naquele instante, a salvação da humanidade estava sendo selada. A noite avançava e o amanhã traria a dor da traição, mas também o início da maior vitória de todos os tempos. Após o jantar, o cenário em Jerusalém era silencioso e pesado, como se a própria cidade sentisse a dor iminente. Jesus sabia que o momento de sua entrega estava chegando, e com uma calma profunda, ele se levantou da mesa e conduziu seus discípulos até o jardim de Getsêmani, um lugar de tranquilidade que agora se tornaria palco de sua luta espiritual mais intensa. Enquanto os discípulos se acomodavam, Jesus pediu que se sentassem e aguardassem. Orem para que não entreis em tentação, disse ele, antes de se afastar para orar sozinho em um lugar mais distante.
Sua alma estava profundamente angustiada. Era como se o peso do pecado de toda a humanidade estivesse sobre seus ombros e a pressão espiritual se tornasse insuportável. Ele olhou para o céu, seus olhos fixos na vontade de Deus, mas seu coração estava pesado como nunca antes. Pai, se possível, afasta de mim este cálice, murmurou Jesus, as palavras saindo entre os lábios trêmulos. A dor de sua missão estava tão intensa que parecia insuportável. O cálice não era apenas a morte cruel que o esperava, mas o peso de carregar os pecados do mundo inteiro. Ele sentia a separação iminente de seu pai, uma separação que por um momento o aterrorizava. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres, ele completou, entregando sua vontade à vontade divina. A entrega total ao plano de Deus era dolorosa, mas necessária para a salvação. Em sua oração, a angústia era tão grande que o suor se misturava com o sangue em seu rosto, uma condição rara e angustiante conhecida como hematidrose. Seus discípulos, ainda cansados e sem entender a profundidade do que estava acontecendo, dormiam. Jesus retornava até eles buscando consolo, mas ao encontrar os discípulos adormecidos, a tristeza em seu olhar aumentava. Simão, você está dormindo? Não conseguiu vigiar comigo 1 hora? Jesus perguntou a Pedro, sua voz marcada pela dor emocional. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está disposto, mas a carne é fraca. Jesus se afastou novamente e orou, agora com maior intensidade. O sofrimento físico e espiritual o consumia a cada momento. Ele sabia que não haveria escape. Sua missão era clara, e a separação que ele estava prestes a sofrer era parte do plano de Deus para a redenção da humanidade. Quando voltou pela terceira vez, encontrou seus discípulos ainda dormindo, incapazes de compreender o peso espiritual da hora. O silêncio do jardim, apenas interrompido pelo vento suave e o som de sua respiração pesada, parecia amplificar sua solidão. Agora basta. Chegou a hora. Ele falou para si mesmo, como se algo dentro dele tivesse se resolvido. Sua rendição estava completa. Eis que o Filho do Homem é entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos. Eis que aquele que me trai está próximo. O jardim, que antes representava um refúgio de paz, agora se tornava o local de sua mais profunda angústia. O momento da traição estava prestes a se concretizar, e Jesus estava pronto para enfrentar tudo o que estava por vir. Ele sabia que sua missão estava sendo cumprida, mas a dor era avassaladora. Seus passos rumo ao sofrimento estavam sendo dados com a certeza de que a salvação da humanidade seria conquistada através de seu sacrifício. Mas antes disso, a noite traria a traição de um amigo e a fuga dos seus discípulos. O céu parecia escuro e o mundo parecia se preparar para um tormento eterno. Mas Jesus, com sua paz interior e confiança no plano de Deus, estava pronto para enfrentar o que nenhum homem poderia suportar: a dor, a separação e a morte. O sofrimento estava apenas começando. A escuridão da noite se aprofundava enquanto o peso da traição pairava sobre Jerusalém. Jesus, com o coração angustiado, caminhava em direção ao futuro sombrio que já havia sido predito. O silêncio do jardim de Getsêmani foi interrompido por passos apressados, e a figura de Judas Iscariote surgiu, trazendo consigo a sombra de uma traição que se aproximava. Judas, o discípulo escolhido, o homem que passara tanto tempo ao lado de Jesus, agora se tornara o instrumento da maior infâmia. Ele já havia aceitado as 30 peças de prata e, com o coração enegrecido pela ganância e pela dúvida, havia fechado o acordo com os líderes religiosos para entregar o mestre. A mente de Judas estava tomada pela convicção de que o Messias não agiria da forma que ele esperava, um rei poderoso que libertaria Israel do domínio romano. Ele se sentia perdido, frustrado, e a única solução parecia ser entregar Jesus para que algo acontecesse. O contraste entre a paz que reinava no coração de Jesus e a escuridão que consumia Judas era palpável. Quando ele se aproximou do mestre, o clima ficou ainda mais tenso. O beijo de Judas, um sinal de afeto, foi transformado em um gesto traiçoeiro. O que, Judas? Com um beijo entregas o Filho do Homem? Perguntou Jesus, com uma dor profunda em suas palavras. O olhar de Jesus não era de raiva, mas de uma tristeza imensurável. Ele sabia que a traição era inevitável, mas a dor de ver alguém tão próximo, um discípulo, se afastar do caminho do bem, era quase insuportável.
Os soldados que haviam sido enviados pelos sacerdotes para prender Jesus avançaram. O momento que havia sido profetizado começava a se cumprir. Quando Jesus se entregou, os discípulos ficaram em pânico. Pedro, tomado pela impulsividade, sacou sua espada e cortou a orelha de um dos servos do sumo sacerdote. Jesus, com um olhar cheio de compaixão, disse: "Guarda a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Não beberei eu o cálice que o Pai me deu?" Ele tocou a orelha do servo ferido e a curou, mais uma vez demonstrando seu amor incondicional, mesmo no momento de sua prisão. Enquanto Jesus era levado pelos soldados, os discípulos, em desespero, fugiram, abandonando-o na hora mais crítica. A promessa de Pedro de nunca abandonar o Mestre soava vazia, como se o medo e a confusão os tivessem paralisado. Judas, que agora via a realização de sua traição, se afastou da cena, o coração preenchido por uma sensação de vazio indescritível. A transição entre ser um discípulo de Jesus e se tornar um traidor era rápida, e o peso da culpa que ele carregava logo se tornaria insuportável. Jesus, em silêncio, era arrastado para o julgamento. Cada passo dado por ele ecoava como um símbolo de sua rendição à vontade divina. Ele sabia que a injustiça estava prestes a ser feita, mas o propósito de sua missão estava claro. Ele não lutaria contra aqueles que estavam contra ele, porque sua morte era necessária para cumprir as Escrituras. A dor física e emocional que ele já começava a sentir não era apenas pelas agressões que sofreria, mas pela traição de um amigo, pelo abandono dos outros discípulos e pela terrível solidão que enfrentaria nos momentos seguintes. Na escuridão da noite, Jesus foi levado pelos soldados à casa de Caifás, o sumo sacerdote. O grande julgamento que se seguiria seria marcado por falsos testemunhos, acusações infundadas e um clima de opressão religiosa. Mas no coração de Jesus havia a certeza de que ele estava cumprindo a missão que seu Pai lhe havia dado. Ele sabia que as Escrituras precisavam se cumprir e que seu sofrimento não seria em vão. Enquanto isso, Pedro, que ainda acompanhava de longe, entrou no pátio do sumo sacerdote, onde ele esquentava suas mãos perto de uma fogueira. Ali, em um canto isolado, ele foi reconhecido por uma serva, que o acusou de ser um seguidor de Jesus. Pedro, apavorado e tentando escapar da repercussão, negou com veemência: "Mulher, não o conheço." A serva insistiu, mas Pedro, agora tomado pelo medo, negou novamente. Um pouco mais tarde, outros começaram a acusá-lo, e Pedro, em um momento de desespero, jurou que não conhecia Jesus. A terceira negação foi acompanhada pelo som do galo cantando, e no instante seguinte, os olhos de Jesus encontraram os de Pedro. A dor nos olhos de Pedro foi indescritível. Ele lembrou das palavras de Jesus, e o peso da culpa e do arrependimento tomou conta de sua alma. Ele saiu para o exterior e chorou amargamente. A traição de Judas, o abandono dos outros discípulos e agora a negação de Pedro, tudo isso parecia juntar-se em um único momento de tristeza imensa. Enquanto isso, no tribunal de Caifás, a injustiça estava sendo perpetrada. Jesus, sendo acusado falsamente, não respondeu a nenhuma das acusações. Sua resposta era o silêncio profundo, o silêncio que falava mais alto do que 1000 palavras. Ele sabia que essa dor era necessária, que esse silêncio significava a sua entrega ao plano de Deus. O destino de Jesus estava sendo selado, e a solidão de sua missão se intensificava a cada minuto. O sofrimento estava apenas começando, mas, apesar da dor, a luz da redenção já começava a brilhar no horizonte. A noite, cheia de traição, negava qualquer esperança. Mas no coração de Jesus, a paz de cumprir o propósito divino permanecia, mesmo nas horas mais sombrias. E assim, a história avançava com os discípulos dispersos, Jesus sendo levado à morte e a promessa de redenção já começando a se concretizar. O peso da traição, o medo da perseguição e a dor do abandono estavam apenas começando, mas a vitória da salvação se aproximava. A jornada de Jesus estava prestes a alcançar o ponto culminante de sua missão, o sacrifício que transformaria a história da humanidade. A noite em Jerusalém ainda estava envolta em sombras, mas o tribunal de Caifás, o sumo sacerdote, iluminado por tochas, tornou-se o palco de uma das mais cruéis injustiças da história. Jesus, preso e amarrado, foi arrastado pelos soldados romanos até aquele lugar de julgamento, onde os líderes religiosos aguardavam ansiosos,
com corações endurecidos pela inveja e pelo medo. A acusação era clara. Ele precisava ser silenciado a qualquer custo. Enquanto Jesus era levado à sala onde Caifás o aguardava, a sala se encheu de uma pressão crescente. Os fariseus e escribas, com seus rostos endurecidos pela raiva, olhavam para Jesus com um misto de desprezo e ódio. Eles haviam planejado tudo com astúcia, já que não podiam executar Jesus sozinhos, devido à autoridade romana, mas precisavam que ele fosse condenado à morte para acabar com a ameaça que ele representava à sua liderança e ao status quo religioso. Quando Jesus foi colocado diante de Caifás, os líderes religiosos começaram a apresentar falsas acusações. Mas, apesar de seus esforços para encontrar testemunhas que o incriminassem, as mentiras que apresentavam não se sustentavam. Muitos tentaram acusá-lo de palavras e ações que ele nunca disse ou fez. Jesus permaneceu em silêncio, como um cordeiro mudo diante dos tosqueadores. Ele não respondeu a nenhuma das acusações, e seu silêncio se tornou um símbolo de sua obediência à vontade divina. Caifás, impaciente, não conseguiu esconder sua frustração, e com um olhar de desprezo, perguntou diretamente a Jesus: "Você não vai responder? Que testemunhos são esses que estes homens estão trazendo contra você?" Mas Jesus nada disse, apenas olhou para eles com a mesma serenidade de sempre, revelando que ele sabia que toda aquela injustiça estava sendo permitida para que as Escrituras se cumprissem. Diante do silêncio de Jesus, Caifás ficou furioso e, num ato de desespero, levantou-se e, com uma voz carregada de indignação, perguntou: "Você é o Cristo, o Filho do Deus bendito?" Jesus, finalmente, respondeu com a tranquilidade de quem já sabia o destino que o aguardava: "Eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu." Com essas palavras, Jesus revelou sua identidade divina de maneira clara, mas ao mesmo tempo, ele selou o destino de sua condenação. Caifás, tomado pela raiva, rasgou suas vestes em um gesto dramático de indignação, dizendo: "Que mais testemunhos precisamos?" Ele blasfemou: "O que ouvistes agora? Que pareceis? Ele é digno de morte." E, assim, a decisão foi tomada. Jesus seria condenado, não por seus feitos, mas pela inveja e medo de um sistema religioso que preferia manter o controle do que buscar a verdade. As palavras de Jesus, revelando sua natureza divina, foram vistas como um insulto à autoridade dos sacerdotes e, em vez de serem ouvidas com reverência, foram encaradas como heresia. Os soldados romanos que acompanhavam a cena começaram a zombar de Jesus. Eles o cuspiram, bateram em sua cabeça e, com as mãos amarradas, o esbofetearam. A dor física era agora palpável, mas o mais doloroso não era a violência física, era a rejeição do próprio povo de Deus, a incompreensão de sua missão e o abandono daqueles que deveriam reconhecê-lo como o Messias prometido. Enquanto isso, Pedro, que havia seguido à distância, ficou no pátio do sumo sacerdote. Ele observava a cena, mas sua coragem estava se dissipando rapidamente. Uma jovem serva se aproximou dele e, com curiosidade, disse: "Você também estava com Jesus, o Nazareno." Pedro, assustado, negou com veemência: "Eu não o conheço, nem sei o que você está dizendo." Então ele se afastou e se dirigiu para a porta do pátio, mas o destino de Pedro estava selado. Enquanto ele estava ainda fora, outra pessoa o reconheceu, e novamente ele negou, jurando que não conhecia Jesus. Quando o galo cantou pela segunda vez, a lembrança das palavras de Jesus, de que ele o negaria 3 vezes antes que o galo cantasse, soou como um eco profundo no coração de Pedro. O som do galo cortou a alma de Pedro como uma faca, e ele, aterrorizado e cheio de arrependimento, saiu para chorar amargamente. O homem que havia jurado estar ao lado de Jesus até o fim, agora era um homem quebrado, perdido na culpa e na vergonha. Enquanto Pedro chorava, Jesus estava sendo tratado com crueldade e desprezo. Ele sabia que sua morte estava se aproximando e que todos aqueles que o seguiam estavam agora dispersos e derrotados. A noite que parecia nunca acabar estava prestes a levar Jesus a uma nova fase de seu sofrimento. O julgamento perante Caifás, que era totalmente injusto, apenas marcava o início de uma jornada mais sombria. Jesus não resistiu, não se defendeu, porque sabia que sua morte era a única maneira de salvar a humanidade. E enquanto ele estava sendo julgado e desprezado, um destino muito mais grandioso estava sendo preparado.
um que traria redenção não apenas para Israel, mas para o mundo inteiro. Mas o que era visto como derrota pela multidão era, na verdade, a vitória do amor de Deus, a vitória do sacrifício que nos traria a liberdade. O sofrimento de Jesus não seria em vão, pois ele sabia que a salvação estava prestes a ser consumada, e em silêncio, ele seguia para o que viria a ser o maior sacrifício da história. O dia estava nascendo em Jerusalém, mas a escuridão espiritual parecia envolvê-la como uma capa pesada. Jesus, já condenado à morte pelo tribunal de Caifás, foi entregue à guarda romana, que o tratou com a crueldade típica de um prisioneiro condenado à crucificação. O julgamento havia sido uma farsa, mas o sofrimento físico que Jesus enfrentava agora era muito real. Os soldados romanos, sem compaixão, começaram a zombar de Jesus assim que ele foi trazido à sua presença. Eles, cientes de que ele havia sido acusado de se autoproclamar rei dos judeus, decidiram usar essa acusação para humilhá-lo de maneira cruel. Rindo e zombando, colocaram um manto escarlate sobre seus ombros, uma tentativa de imitar o manto real, e com ironia, colocaram uma coroa de espinhos em sua cabeça. Os espinhos perfuraram sua pele, fazendo o sangue escorrer pelo rosto de Jesus, mas ele não se defendeu. O sofrimento físico era grande, mas o insulto psicológico e espiritual era ainda mais doloroso. "Salve, rei dos judeus!" gritavam os soldados enquanto batiam em sua cabeça com uma cana e escarravam sobre ele. Cada golpe, cada escárnio, aumentava o peso do sofrimento de Jesus. Ele, o Filho de Deus, estava sendo tratado como um criminoso, um homem sem valor. No entanto, ele não reagia. Seu olhar, embora cheio de dor, permanecia sereno, como se ele soubesse que tudo aquilo fazia parte do plano divino que ele havia escolhido cumprir. A multidão, ao ouvir os gritos e zombarias dos soldados, começou a se aglomerar, e o clamor por sua crucificação aumentava. Enquanto isso, Jesus, com sua coroa de espinhos, estava sendo humilhado de maneira pública, mas ele suportava tudo em silêncio, porque sabia que esse sofrimento tinha um propósito mais profundo. Ele estava pagando o preço pelo pecado da humanidade. Os soldados, cansados de brincar com ele, arrancaram o manto escarlate e o obrigaram a carregar sua própria cruz em direção ao Calvário, o lugar da crucificação. Jesus, com o corpo já debilitado pelo açoite, pelas feridas e pela dor, começou a caminhar, cada passo mais pesado que o anterior. O povo ao redor observava em silêncio, mas alguns olhavam com uma mistura de incredulidade e hostilidade. Era como se ninguém realmente compreendesse o significado daquele momento. Durante a caminhada, mulheres que seguiam Jesus lamentavam e choravam por ele. No entanto, ao invés de se deixar consumir pela dor da situação, Jesus, em um momento de profunda compaixão, voltou-se para elas e disse: "Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, mas chorai por vós mesmas e por vossos filhos. Pois eis que virão dias em que se dirão: bem-aventuradas as estéreis, e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram." Ele não estava apenas sofrendo por si mesmo, mas já olhava para o futuro de Jerusalém, um futuro marcado pela destruição e pelo sofrimento devido ao pecado. A jornada até o Calvário foi longa e extenuante. O peso da cruz tornou-se insuportável para Jesus e, em um momento de fraqueza, ele caiu. O exato peso de seus pecados e de nossos pecados parecia esmagá-lo. Quando ele se levantou, um homem de Cirene, chamado Simão, foi forçado a ajudar a carregar a cruz. Isso foi, de certo modo, um reflexo da ajuda divina que sempre vem nos momentos de maior sofrimento, mesmo quando não pedimos. Simão, um homem simples, foi colocado no centro da maior história da humanidade, ajudando a carregar a cruz que levaria à salvação. Mas para Jesus, aquele momento significava muito mais do que uma simples ajuda física. Ele representava a aceitação da vontade de Deus, a aceitação do sacrifício necessário para que a humanidade fosse salva. Quando chegaram ao Calvário, o local da crucificação, a dor física atingiu seu auge. Jesus foi despido de suas roupas, mais uma humilhação que ele suportou sem protestar. Ele foi pregado na cruz de maneira brutal. As mãos e os pés foram cravados com grandes pregos, e o corpo de Jesus foi erguido sobre a terra, exposto ao escárnio da multidão. Mas mais do que a dor física, o maior sofrimento de Jesus estava na alma, pois ele sabia que estava se tornando pecado por nós. As autoridades religiosas, que o haviam condenado,
Zombaram dele novamente, dizendo: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Eles se alegravam com a ideia de que Jesus, que havia proclamado ser o Messias, agora estava sendo derrotado publicamente. As palavras de escárnio, porém, não abalavam Jesus, que permanecia focado na missão que havia aceitado. No alto da cruz, entre os dois criminosos, Jesus enfrentava uma solidão imensa. A dor não era apenas física, era a dor da rejeição, da incompreensão e da condenação. Ele estava ali, não por seus próprios pecados, mas pelos nossos. Cada insulto, cada risada da multidão era como uma facada em seu coração. Mas ele não se defendeu, ele não chamou por ajuda, porque ele sabia que essa era a única forma de trazer a salvação para os homens. Enquanto Jesus estava suspenso na cruz, sua mente estava em perfeita comunhão com o Pai. Ele sabia que a obra da redenção estava sendo consumada. Embora o mundo ao seu redor estivesse mergulhado na escuridão e na zombaria, ele estava prestes a entregar sua vida para que, por meio de seu sacrifício, a humanidade fosse reconciliada com Deus. A coroa de espinhos, a dor física, as zombarias, as humilhações, tudo isso fazia parte do plano de Deus para a salvação do homem. Jesus suportou cada momento de dor e humilhação, não por seu próprio benefício, mas porque ele amava a humanidade com um amor incompreensível, um amor que o levou até as últimas consequências, a morte na cruz. E enquanto o sofrimento se intensificava, a certeza de sua missão permanecia firme em seu coração. Ele estava cumprindo a vontade do Pai e, por meio desse sofrimento, a vitória estava sendo alcançada. O sacrifício de Jesus, como o Cordeiro sem defeito, estava sendo consumado. A cada batida do martelo, a cada zombaria, a salvação se aproximava, e a humilhação que ele sofria daria lugar à maior vitória de todos os tempos. O Calvário, o lugar onde Jesus seria crucificado, ficava fora das muralhas de Jerusalém, em uma colina árida e rochosa. A jornada até lá foi longa, cheia de dor, sofrimento e humilhação. Jesus, com a cruz pesando sobre seus ombros, avançava lentamente, cada passo mais pesado que o anterior. O céu começava a escurecer, como se o próprio universo estivesse ciente da gravidade do momento que se aproximava. O peso da cruz era quase insuportável, mas ele continuava sem desistir, porque sabia que cada passo o aproximava do sacrifício final. A multidão ao redor de Jesus aumentava, composta por curiosos, soldados romanos e os líderes religiosos que o haviam condenado. Alguns zombavam de sua morte iminente, enquanto outros olhavam com uma tristeza silenciosa, sem saber o que significava realmente aquele sofrimento. As ruas de Jerusalém estavam mais vazias agora, como se o próprio ar estivesse carregado de um pressentimento sombrio. Mas Jesus não estava só. Com ele caminhava Simão de Cirene, um homem que, como tantas outras pessoas naquela época, não sabia que se tornaria parte fundamental do maior ato de redenção da história. Simão, que vinha do campo, foi forçado pelos soldados a carregar a cruz de Jesus, pois o corpo do mestre estava já exausto e incapaz de continuar. Ele não sabia o significado da cruz, nem a razão de ser chamado para ajudar Jesus. No entanto, sem questionar, ele assumiu a cruz e seguiu atrás de Jesus até o lugar da execução. Seu ato, embora involuntário, se tornou um símbolo de como a ajuda divina chega nos momentos de maior sofrimento. Simão não compreendia totalmente o significado daquele momento, mas de alguma forma ele estava participando do grande plano de Deus. Enquanto caminhavam, algumas mulheres seguiam Jesus, lamentando e chorando por ele. Elas sentiam a dor do sofrimento do Messias e se compadeciam do sofrimento de um homem que havia curado tantos e dado esperança a tantos outros. Mas Jesus, em sua grandeza, parou por um momento e, ao olhar para elas, disse com um coração cheio de compaixão, mas também de sabedoria: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, mas chorai por vós mesmas e por vossos filhos, pois virão dias em que dirão: Bem-aventuradas as estéreis, e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. As palavras de Jesus estavam cheias de uma tristeza profética. Ele sabia o que estava por vir: a destruição de Jerusalém, a perseguição aos seus seguidores e o sofrimento das gerações futuras. Mas ele sabia também que, no fim, seria por meio de seu sofrimento que o caminho da salvação seria aberto para todos os que creem nele. Sua compaixão não era apenas por si mesmo, mas por toda a humanidade
que após sua morte enfrentaria momentos difíceis, mas que através de sua ressurreição teria a esperança de uma vida eterna. O calor do dia e o peso da cruz tornavam a jornada insuportável para Jesus. Sua pele estava rasgada pelos açoites, sua cabeça sangrava devido à coroa de espinhos e seus pés estavam exaustos. Mas ele caminhava com uma força que não vinha dele mesmo, mas do Pai que o sustentava em sua missão. Cada passo dava uma forma ao seu sacrifício, e cada respiração estava mais próxima do momento em que ele entregaria sua vida para a redenção do mundo. A multidão seguia, mas à medida que se aproximavam do local da crucificação, as palavras de zombaria começaram a crescer. As autoridades religiosas e os soldados romanos riam de Jesus, o chamando de Rei dos Judeus, zombando de sua afirmação de ser o Messias. Eles não compreendiam que ele não era um rei de um reino terreno, mas o Rei dos céus, que estava prestes a entregar sua vida para estabelecer um reino eterno, onde a morte e o pecado não teriam mais poder. A incompreensão de todos os que o cercavam era uma dor a mais que Jesus tinha de suportar, mas ele sabia que seu sacrifício seria um farol de luz, mesmo para aqueles que naquele momento o rejeitavam. O caminho até o Calvário foi um momento de provação extrema, tanto física quanto espiritualmente. Jesus estava sendo consumido pelo sofrimento, mas ao mesmo tempo ele estava cumprindo a vontade de seu Pai. Ele sabia que sua morte era necessária para que todos os homens pudessem ser reconciliados com Deus. E enquanto as zombarias e a dor se intensificavam, ele estava prestes a se tornar o Cordeiro perfeito, o sacrifício que tiraria os pecados do mundo. Quando chegaram ao Calvário, Jesus foi colocado no alto da colina, o lugar reservado para os crucificados. As pessoas continuavam a zombar dele, sem entender a grandeza do que estava acontecendo. No entanto, para Jesus, aquele momento não era o fim, mas o cumprimento de sua missão. A cruz, que para os homens representava vergonha e morte, seria a maior demonstração do amor de Deus pela humanidade. As mãos e os pés de Jesus foram pregados na cruz, e com isso, o peso da sua dor física atingiu seu auge. Mas mais do que o sofrimento físico, Jesus estava vivendo a separação espiritual do Pai, algo que nenhum homem jamais experimentou. Ele estava sendo feito pecado por nós, carregando o peso do pecado do mundo inteiro, para que pudéssemos ser reconciliados com Deus. Enquanto Jesus estava suspenso na cruz, ele sabia que sua missão estava quase concluída. Mas havia algo ainda mais profundo que ele precisava fazer: oferecer perdão. Ele olhou para aqueles que o haviam crucificado e, em um momento de misericórdia inigualável, disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Essas palavras não eram apenas um pedido de perdão pelos que o haviam crucificado, mas uma expressão do amor imensurável de Deus por toda a humanidade. E enquanto o céu se escurecia e a terra parecia se tremer diante de tão grande sofrimento, Jesus estava prestes a selar a obra da salvação. O Calvário era, paradoxalmente, o lugar de maior dor e maior esperança, onde o sangue de Jesus seria derramado para purificar o mundo e abrir o caminho para todos aqueles que o aceitassem como Salvador. A jornada de Jesus estava chegando ao fim, mas o verdadeiro significado da Páscoa estava prestes a ser revelado de uma maneira que ninguém jamais imaginara. A cruz, com sua vergonha e dor, seria transformada no símbolo da maior vitória espiritual que o mundo já conheceu: a vitória sobre o pecado e a morte. A cruz estava erguida, e Jesus, agora suspenso nela, sentia a dor como nunca antes. Seus pés e mãos estavam pregados com cravos, e o peso de seu corpo pendurado causava uma dor insuportável. Cada respiração, cada movimento se tornava mais difícil à medida que o tempo passava. O sofrimento físico de Jesus atingia seu auge, mas a dor mais profunda estava na separação espiritual que ele experimentava, o que tornava a sua agonia ainda mais incompreensível. A crucificação, a forma de execução mais cruel e humilhante que Roma podia impor, agora se tornava o cenário do maior sacrifício da história da humanidade. Os romanos, acostumados a ver essa forma de punição, zombavam de Jesus, chamando-o de Rei dos Judeus. Os líderes religiosos, que o haviam condenado à morte, estavam ali, assistindo com desdém, convencidos de que estavam finalmente se livrando daquele que desafiava sua autoridade. Mas Jesus não estava ali para responder aos insultos. Ele não reagia. Cada zombaria, cada golpe de desprezo
apenas aumentava a profundidade de seu amor. Ele estava ali por uma razão muito maior, para pagar o preço do pecado do mundo, para oferecer sua vida como um sacrifício perfeito e imaculado. O Filho de Deus, o Rei dos Céus, estava sendo tratado como um criminoso, e ele aceitava tudo isso como parte do plano divino. Enquanto ele estava pregado na cruz, duas figuras importantes estavam ao seu lado, os dois ladrões que seriam crucificados com ele. Um dos criminosos, observando o sofrimento de Jesus, zombou, dizendo: "Se você é o Cristo, salva-se a si mesmo e a nós." Mas o outro, percebendo que Jesus não era um homem qualquer, mas o Filho de Deus, repreendeu o primeiro ladrão e disse: "Nem ao menos temes a Deus, estando sob a mesma condenação? Nós, com justiça, estamos sendo punidos, pois estamos recebendo o que nossos feitos merecem. Mas este homem nada de mal fez." Com humildade, o ladrão então olhou para Jesus e disse: "Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino." E Jesus, em sua última demonstração de misericórdia, respondeu: "Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso." As palavras de Jesus ecoaram como um alicerce de esperança, mesmo no meio do sofrimento extremo. A salvação estava sendo oferecida a quem, mesmo em seus últimos momentos, se arrependesse e reconhecesse a divindade de Cristo. No alto da cruz, o sofrimento físico de Jesus era indescritível, mas havia algo ainda mais profundo acontecendo. A dor que ele sentia não era apenas o sofrimento de um corpo dilacerado, mas a dor espiritual de carregar os pecados de toda a humanidade. Jesus estava sendo feito pecado por nós. Ele, que nunca havia pecado, agora se tornava a oferta final, o Cordeiro perfeito, para que todos os que crescem nele pudessem ser reconciliados com Deus. Durante as horas que se seguiram, o céu começou a escurecer. A escuridão não era apenas natural, mas uma manifestação do peso espiritual do momento. Era como se o próprio Deus estivesse escondendo seu rosto, como se o sofrimento de Jesus fosse algo tão imenso que até a criação estivesse em lamento. A terra parecia tremer, e tudo ao redor de Jesus parecia se curvar diante do grande sacrifício que estava acontecendo. No meio dessa dor e escuridão, Jesus clamou em alta voz: meu Deus, por que me abandonaste?" Essas palavras não eram apenas um grito de agonia, elas eram uma citação do Salmo 22, um salmo de lamento que falava da dor de ser abandonado, mas também da confiança em que Deus não desampararia aqueles que o buscassem. Mesmo naquele momento de extrema angústia, Jesus não perdeu sua confiança no Pai. Ele sabia que estava cumprindo a vontade divina. As palavras de Jesus, "Está consumado", foram a última declaração que ele fez antes de entregar seu espírito. Essas palavras não eram um sinal de derrota, mas de vitória. O sacrifício estava completo. O preço da salvação havia sido pago. O véu do templo que separava o homem de Deus se rasgou de cima a baixo, simbolizando que agora todos podiam ter acesso direto ao Pai por meio de Jesus Cristo. A morte de Jesus não foi o fim, mas o início da realização da promessa de salvação. Ele morreu por nossos pecados, e através de sua morte, ele nos ofereceu vida eterna. A cruz, que antes representava vergonha e humilhação, agora se tornava o símbolo da maior vitória de todos os tempos, a vitória sobre o pecado, sobre a morte e sobre o poder do mal. Enquanto o corpo de Jesus estava sendo retirado da cruz e colocado no túmulo de José de Arimateia, a tristeza tomava conta dos discípulos. Eles não entendiam totalmente o que havia acontecido, mas a morte de Jesus havia deixado um vazio profundo. Eles haviam perdido seu mestre, seu amigo, e naquele momento tudo parecia perdido. Mas o sacrifício de Jesus estava longe de ser em vão. Sua morte não seria o fim, mas o meio pelo qual a humanidade seria restaurada. A salvação estava sendo consumada e o mundo nunca mais seria o mesmo. Jesus havia dado sua vida para que todos aqueles que crescem nele tivessem vida, vida em abundância. E assim, enquanto a escuridão dominava a cena, a esperança estava sendo preparada para ressurgir. A morte de Jesus na cruz não foi apenas um ato de sofrimento, mas um momento de maior expressão do amor de Deus pela humanidade. Ele morreu por nós, para que por meio de sua morte pudéssemos viver. O corpo de Jesus estava agora morto, pendurado na cruz, e a terra ao redor parecia refletir a intensidade do que havia acontecido. O sol que antes brilhava intensamente foi obscurecido por uma escuridão profunda, como se o próprio universo estivesse em luto.
O momento de sua morte foi marcado por um abalo não apenas físico, mas espiritual. A separação de Deus, que Jesus experimentou ao carregar os pecados do mundo, havia sido consumada. Ele, o Filho de Deus, agora enfrentava a morte como um homem, mas não uma morte comum. Ele morreu em nosso lugar, para que nós pudéssemos viver. O vento soprava suavemente em Jerusalém, mas o silêncio que envolvia o Calvário era ensurdecedor. Enquanto o corpo de Jesus era retirado da cruz, a tristeza tomou conta dos seus discípulos. Não apenas os 12, mas todos os que haviam acompanhado seus ensinamentos. Eles estavam perplexos, sem entender completamente a profundidade do que acabara de acontecer. A morte de Jesus parecia ser o fim de uma era, o fim de suas esperanças. Havia um vazio inegável no coração de cada um deles, como se o mundo tivesse sido arrastado para um abismo de desesperança. José de Arimateia, um membro do conselho judeu, que secretamente acreditava em Jesus, foi até Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Com coragem, ele tirou o corpo do mestre da cruz e, com a ajuda de Nicodemos, outro membro do conselho, prepararam o corpo para o sepultamento. O corpo de Jesus foi envolto em lençóis limpos e perfumado com especiarias, conforme a tradição judaica, e foi colocado em um túmulo novo, que José de Arimateia havia reservado para si mesmo, localizado em um jardim próximo ao local da crucificação. A grande pedra foi rolada para fechar a entrada do sepulcro. As mulheres que haviam seguido Jesus desde a Galiléia, como Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam de longe, angustiadas. Elas não podiam fazer mais nada naquele momento. Tudo o que restava era esperar. A morte de Jesus havia abalado o mundo delas, e não havia palavras para expressar a dor e a perda que sentiam. No entanto, embora o fim de uma era estivesse marcado pela morte de Jesus, algo profundo estava sendo preparado nos bastidores da história. O silêncio da terra, a escuridão que cobria a cidade e a tristeza dos discípulos não eram o fim, mas o prelúdio para a maior vitória que a humanidade jamais testemunharia. Enquanto os discípulos estavam dispersos, com medo e em luto, os líderes religiosos estavam celebrando o cumprimento de sua missão. Jesus, o blasfemo, o enganador, estava morto, mas em seus corações eles também sabiam que algo grandioso estava prestes a acontecer. Era apenas uma questão de tempo, e suas ações, embora impulsionadas pela maldade e pelo medo, haviam se alinhado ao plano divino, que estava prestes a se revelar em sua totalidade. Pilatos, embora alheio ao verdadeiro significado espiritual do que acontecia, colocou uma guarda romana na entrada do túmulo. A autoridade romana estava agora envolvida em um evento que transcenderia todos os impérios, todos os reis e todos os sistemas de poder da história. Eles não sabiam, mas estavam tentando impedir a maior revolução espiritual da humanidade, algo que nem a morte, nem o poder de Roma poderiam deter. O corpo de Jesus, agora em sepulcro, parecia ser um sinal de derrota. A esperança parecia ter sido esmagada pela brutalidade da cruz. Mas no profundo silêncio da terra, algo começava a se acontecer. O Pai estava trabalhando, mesmo quando os olhos humanos não podiam ver. O sacrifício de Jesus não havia sido em vão, e ele estava prestes a realizar algo que ninguém jamais imaginou. A verdadeira liberdade estava sendo conquistada, não por forças humanas, mas pela mão do próprio Deus. E enquanto a terra permanecia em silêncio, o mundo estava prestes a ser transformado. A morte de Jesus foi o fim de uma era de escuridão, mas também o início de uma nova era de luz. O sofrimento e a dor haviam se cumprido, mas a verdadeira vitória seria a ressurreição, que viria no terceiro dia. A morte não teria a última palavra, e o túmulo vazio era o sinal de que a salvação, o perdão e a vida eterna estavam ao alcance de todos. Naquela noite, o lamento de Jesus na cruz, "Está consumado", ecoava no silêncio. O trabalho estava feito, a dívida havia sido paga e o caminho estava agora aberto para todos. O grande sacrifício estava completo, mas a verdadeira vitória, que derrotaria a morte e traria a vida, estava prestes a acontecer. O mundo, sem saber, estava prestes a experimentar o maior milagre de todos os tempos. E assim, a morte de Jesus foi apenas um capítulo na história da redenção. E o silêncio da terra, marcado pela sua sepultura, logo seria quebrado pela voz da ressurreição. A promessa de vida estava prestes a se cumprir de uma forma que o mundo nunca mais esqueceria. O silêncio da terra
foi interrompido na madrugada do terceiro dia, quando a escuridão da morte foi vencida pela luz da ressurreição. O túmulo de Jesus, fechado com uma grande pedra, guardava o corpo do Senhor, mas a promessa do Cristo vivo estava prestes a ser cumprida. As mulheres que haviam seguido Jesus, especialmente Maria Madalena, foram as primeiras a se aproximar do sepulcro, com o coração pesado pela dor, mas também com a missão de ungir o corpo de seu mestre. Quando chegaram ao túmulo, algo extraordinário aconteceu. A grande pedra que selava a entrada do sepulcro foi rolada para o lado, e o corpo de Jesus não estava mais lá. Em seu lugar, havia apenas os lençóis que envolviam seu corpo. A princípio, as mulheres ficaram confusas e atemorizadas. Era impossível acreditar no que viam. O corpo do Senhor havia desaparecido. Não havia sinais de roubo ou violência. Era como se a morte fosse incapaz de manter Jesus preso. O túmulo, que havia sido um símbolo de derrota, agora se tornava o maior testemunho de vitória. Maria Madalena, desesperada, correu até os discípulos para contar o que havia visto, e Pedro e João correram até o sepulcro para verificar. Eles, como as mulheres, estavam atônitos. Os lençóis ainda estavam ali, mas o corpo de Jesus estava ausente. Eles não compreendiam o que estava acontecendo, mas algo profundo estava prestes a ser revelado a todos eles. Enquanto Pedro e João retornavam para onde estavam hospedados, Maria Madalena permaneceu perto do sepulcro chorando. Ela estava devastada. Jesus, a quem ela amava, não estava mais ali, e ela não sabia o que havia acontecido. Então, enquanto chorava, algo incrível aconteceu. Maria se virou e viu um homem de pé perto dela. Pensando que fosse o jardineiro, ela perguntou: Senhor, se o tiraste de aqui, diga-me onde o puseste e eu o levarei. O homem, com uma voz suave e cheia de autoridade, respondeu apenas: Maria. Imediatamente, Maria reconheceu a voz e exclamou: Raboni, que significa mestre. Jesus estava vivo, ele havia ressuscitado, e o que parecia ser uma perda irreparável era, na verdade, a vitória de Deus sobre a morte. Maria caiu aos seus pés cheia de alegria, sem acreditar no que estava acontecendo. Jesus, com um sorriso sereno, disse-lhe: Não me detenhas, pois ainda não subi para o Pai. Vai para meus irmãos e diz-lhes: Subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi correr contar aos discípulos a grande notícia. Viu o Senhor. Jesus estava vivo e o mundo nunca mais seria o mesmo. Ele havia cumprido o que havia prometido. A morte não o havia vencido, mas ele venceu a morte. A esperança, que havia sido quase extinta, agora explodia no coração dos seguidores de Jesus. Ele não estava mais entre os mortos, mas entre os vivos. Sua ressurreição era a garantia de que todos aqueles que creem nele também teriam vitória sobre a morte e a promessa de vida eterna. Enquanto isso, no caminho de volta, os discípulos estavam em total confusão, mas também começaram a sentir uma chama de esperança renascendo dentro deles. Eles não podiam entender completamente o que acontecia, mas sabiam que a presença de Jesus era agora mais forte do que nunca. No dia seguinte, Jesus apareceu a outros discípulos, como aos 2 de Emaús, que estavam tristes e confusos, discutindo os eventos recentes. Quando Jesus apareceu a eles, não o reconheceram imediatamente. Ele lhes explicou as Escrituras, mostrando como tudo o que havia acontecido estava de acordo com os planos de Deus. Quando finalmente ele partiu o pão com eles, seus olhos foram abertos e reconheceram o Senhor. Imediatamente eles correram de volta para Jerusalém para contar a todos o que havia acontecido. E quando Jesus se revelou a todos os discípulos, ele os enviou para o mundo, dando-lhes a grande comissão: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Ele os instruiu a batizar em seu nome e a ensinar o que ele havia ordenado. A missão de Jesus na terra estava completa, mas a missão dos seus discípulos estava apenas começando. Eles eram agora os portadores da boa nova de sua ressurreição, e o evangelho seria proclamado a todas as nações. A ressurreição de Jesus não foi apenas um evento histórico, foi o marco do novo começo para toda a humanidade. A vitória sobre a morte trouxe esperança para todos os que estavam perdidos, pois a promessa de Jesus de vida eterna se tornava agora uma realidade. A vida que ele ofereceu não era uma vida passageira, mas uma vida eterna, e todos aqueles que o seguissem seriam libertos do pecado e da morte. Jesus,
com seus discípulos, agora começava a preparar o caminho para a ascensão, a última parte de sua jornada terrena. Ele apareceu a muitos, falou com eles, e os preparou para a vinda do Espírito Santo, que os capacitaria a levar a mensagem de salvação ao mundo inteiro. A ressurreição de Jesus, a pedra angular da fé cristã, foi a confirmação de que tudo o que ele disse era verdade. Ele era realmente o Filho de Deus, e sua vitória sobre a morte era a promessa de que, através dele, todos poderiam ter vida, e vida em abundância. A fé em Cristo não era mais uma fé baseada apenas em palavras e promessas, mas em uma realidade vivida e testemunhada por milhares de pessoas, e que continua a impactar o mundo até hoje. A ressurreição de Jesus não era apenas um final, mas o começo de algo grandioso, a abertura do caminho para que todos os que creem possam experimentar a verdadeira vida, a vida que ele conquistou através de sua morte e ressurreição. Após a ressurreição, Jesus passou 40 dias com seus discípulos, aparecendo a eles em diferentes ocasiões, mostrando-lhes as suas mãos e pés, e provando que ele estava verdadeiramente vivo. Ele os instruiu sobre o reino de Deus e lhes explicou como tudo o que havia acontecido, sua morte e ressurreição, estava em cumprimento às Escrituras. Mas Jesus sabia que, apesar de sua vitória sobre a morte, a jornada dos discípulos estava apenas começando. Ele precisava prepará-los para um novo capítulo, a propagação do Evangelho e a missão de levar a sua mensagem de salvação ao mundo. Em um dos encontros, enquanto estavam reunidos em um monte perto de Betânia, Jesus deu a seus discípulos suas últimas instruções antes de sua partida. Não saiam de Jerusalém. Ele disse, mas esperem pela promessa do Pai, que é o Espírito Santo que será derramado sobre vocês em breve. Quando isso acontecer, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Jesus sabia que seus discípulos estavam com o coração cheio de incertezas e dúvidas. Eles haviam testemunhado sua morte e ressurreição, mas agora, ao vê-lo prestes a deixar o mundo físico, o medo e a confusão ainda pairavam sobre eles. No entanto, Jesus os assegurou de que não estariam sozinhos. Ele enviaria o Espírito Santo, o Consolador, para guiá-los e capacitá-los em sua ausência. Enquanto Jesus falava com eles, algo extraordinário aconteceu. De repente, enquanto ele estava sendo elevado diante dos olhos deles, uma nuvem os encobriu, e Jesus foi levado para os céus. A ascensão de Jesus foi um momento sublime e poderoso, pois ele foi elevado em gloriosa vitória, não como alguém derrotado, mas como o Rei dos Reis, que triunfava sobre a morte, o pecado e o mal. Os discípulos ficaram olhando fixamente para o céu, como se esperassem que Jesus descesse novamente em um relâmpago de poder. Mas, em vez disso, 2 homens vestidos de branco apareceram ao lado deles e disseram, Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi tomado para o céu, virá da mesma forma como o vistes ir para o céu. As palavras desses 2 mensageiros celestiais trouxeram consolo aos discípulos. Embora Jesus tivesse partido fisicamente, ele não os havia abandonado. Sua partida era necessária para que o Espírito Santo fosse enviado, e sua segunda vinda, prometida com toda a certeza, seria o momento da consumação de todas as coisas, quando ele voltaria para buscar os seus e estabelecer seu reino eterno. Após esse evento, os discípulos retornaram a Jerusalém com grande alegria e reverência. Eles sabiam que a missão agora dependia deles. Jesus, embora não estivesse mais fisicamente presente, havia dado a eles a autoridade para continuar seu trabalho, e o Espírito Santo seria a fonte do poder necessário para que pudessem cumprir a missão de levar o Evangelho ao mundo. Enquanto aguardavam em Jerusalém, os discípulos se reuniram em oração e comunhão. Eles se preparavam para o que estava por vir, sabendo que, em breve, o Espírito Santo desceria sobre eles no dia de Pentecostes. A promessa de Jesus estava prestes a ser cumprida. Eles estavam prestes a ser capacitados para realizar milagres, curas e para falar com poder, pregando o Evangelho para todos, em todas as línguas, sem medo ou hesitação. Esse momento de transição foi profundamente significativo. A ascensão de Jesus não foi um fim, mas o início de uma nova era para a Igreja. Ele havia completado sua missão na terra e agora confiava a seus discípulos a missão de espalhar as boas novas de sua morte, ressurreição e salvação.
Mas ele não os deixou desamparados. Ele prometeu que o Espírito Santo os guiaria, os consolaria e os fortaleceria para fazerem o trabalho que ele começara. O Espírito Santo, quando finalmente veio, no dia de Pentecostes, transformou os discípulos. Eles passaram de homens medrosos, que haviam fugido na hora de seu sofrimento, para pregadores ousados e cheios de poder, que levariam o Evangelho a todas as nações. Com o poder do Espírito, eles falaram em línguas, curaram os enfermos, expulsaram demônios e proclamaram a verdade do Evangelho com coragem. A igreja nasceu naquele momento, e a missão de Jesus de levar a salvação a todos os povos começou a se espalhar pelo mundo. A ascensão de Jesus e o derramamento do Espírito Santo inauguraram um novo tempo, uma nova era de fé. A vitória sobre a morte foi apenas o começo. Agora, a missão de levar a luz da salvação estava nas mãos de seus seguidores. Jesus não nos deixou órfãos, mas nos enviou seu próprio Espírito para nos capacitar a viver como ele viveu, a fazer suas obras e a proclamar o seu nome até os confins da terra. E ao longo dos séculos, essa missão continua, cumprindo a promessa de que no final Jesus retornará como os anjos disseram, da mesma maneira que ele ascendeu. A ressurreição e a ascensão de Cristo são os pilares da nossa fé, pois nelas repousa a certeza da nossa própria ressurreição e vida eterna. Ele venceu a morte e, por meio dele, nós também venceremos. A vitória de Cristo é nossa vitória, e essa verdade nos dá esperança, força e coragem para viver para Ele, proclamando o seu Evangelho até que Ele volte. E assim, com a promessa do Espírito Santo e a certeza de sua segunda vinda, a jornada de fé e a missão da Igreja continuam a avançar, espalhando a mensagem de salvação e esperança em Cristo, até que o reino de Deus seja completamente estabelecido na terra e no céu. Espero que tenham gostado da história. Comentem de onde vocês estão assistindo, deixem um like e inscrevam-se no canal.